Hoje é um tema muito interessante. Todos os temas são interessantes, né? É uma sequência, né? Mas eu considero muito polêmico esse tema. Salvação, exaltação e deificação. Estamos falando nisso, o que é? Tu não sabe, não? Não. Transformar um filho de Deus em Deus. Né? É um tema muito polêmico, né? A maioria dos teólogos, entre aspas, né, não entendem. Diz que é impossível ao homem ser deificado, né, ser transformado num filho de Deus. Mas nós vamos mostrar nas Escrituras que é possível e que não fomos nós que criamos isso, né? Isso foi o próprio Deus. Qual o nome da última palavra? Deificação. Deificação. Foi o próprio Deus quem criou essa doutrina para que os filhos dele pudessem ser iguais a ele, né? Nós vamos ver isso aqui nas Escrituras, tá bom? Vamos examinar as Escrituras aqui. Eu gostaria que vocês anotassem aí as Escrituras para nós olharmos primeiro as Escrituras. Por favor, anotem aí. 1 Coríntios 15, versículos 40 ao 44. E 2 Coríntios 12, versículo de 2 a 4. Tá certo? Salmo 82. E João 10, 34, 36. Mateus 5, 48. Apocalipse 3, 9. E Apocalipse 3 também, 21. Apocalipse 21, versículo 6 e 7. E Mateus 5, 48. Vamos, alguém pode abrir aí na primeira Escritura? Um abre na primeira, outro abre na segunda. Mas sim, abre na segunda, por favor. 1 Coríntios 12, 2 a 4. 2 Coríntios 12, 2 a 4, Marcinho. E eles ali vão abrir no 1 Coríntios 15, 40 a 44. Conseguiram abrir? Primeiro. Sim. Pode ler para a gente? E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia,
ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Ótimo. Então eu vou ler 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4, tá? Tá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, do que ao homem não é lícito falar. Interessante. Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Vamos, antes de nós prosseguirmos, definirmos o que é salvação, exaltação e deificação. Você vê, tem essa palavra deificação, ela nunca ouviu falar, né? Mas está lá nas nossas escrituras. Em Doutrina e Convênio, eu não vou entrar nos detalhes de Doutrina e Convênio aqui, porque por enquanto vocês podem ter observado que eu estou tratando só da Bíblia. Observamos. Mas nós vamos entrar depois nas outras escrituras. Vai chegar a hora, tá bom? Mas por enquanto estamos só usando as doutrinas bíblicas, né? Vamos ver então a definição. Salvação, exaltação e deificação. Salvação, ser salvo, é quando você é designado a viver eternamente em um reino de glória celestial ou de glória terrestrial. Não é bem isso não. Não é na terra não. E exaltação é ser salvo e viver na presença de Deus no reino celestial. Exaltação. Você é exaltado. Você vai viver na presença de Deus, porque Deus vive num reino de glória celestial. Tá bom? Nós aprendemos nessa escritura que nós lemos aí, né, que Paulo foi ao terceiro céu. Terceiro céu. Então existe, se ele for o terceiro, Existe o primeiro e o segundo. existe o primeiro e o segundo. E que um céu é a glória do sol, outro a glória da lua e outro a glória das estrelas. São muitas, né? As estrelas são muitas. Apesar de que o sol também é uma estrela, mas ele usou o sol como exemplo para poder fazer a diferença, né? E as estrelas para nós podermos diferenciar a glória de um para o outro, né? Então Deus vive no mais alto grau de glória. Ele não ia viver num grau de glória menor. É no mais alto grau de glória, que é a glória celestial. Tá certo? Depois vem a glória, abaixando vem a glória da lua. A glória é menor do que a do sol. Mais alto grau de glória, Paulo aí comparou a glória do sol, uma coisa fabulosa, né? Depois da glória do sol vem outra glória grandiosa, que é a glória que ele comparou à lua, que é a glória terrestrial. Tá? E depois vem a glória celestial, que ele comparou às estrelas. Assim como as estrelas são no céu, muitas, esses reinos são muitos. Esses reinos
de glória celestial. São muitos. Verdade. Caber todo mundo lá, muita gente, né? É muita gente. É o grau de glória onde a maioria das pessoas salvas é um grau de glória. É salvação. Vão herdar. Mas lá não, Deus não mora lá. Nem Jesus Cristo mora lá. E às vezes as pessoas, quando a gente vai num enterro, né, num sepultamento, falaram assim, ele está nos braços do Pai. Ainda não, nós não ressuscitamos ainda, não fomos julgados. Só depois do julgamento é que nós vamos ser destinados a um desses graus de glória. Né? Nós todos vamos ser julgados, ressuscitados, sermos julgados e vamos ser, depois do julgamento, sermos encaminhados a um desses graus de glória. Né? Os que não forem habitar nesse grau de glória, que foram os filhos das trevas, vão habitar com Satanás e seus demônios, vão para o reino das trevas, não é reino de glória. Não tem glória. Então todos esses reinos Deus preparou para seus filhos. Não é? Todos esses reinos Deus preparou para seus filhos, de acordo com suas obras. Não é? Então nós já vimos num vídeo anterior, numa ministração anterior, que nós, antes dessa terra ser fundada, ser criada por Jesus Cristo, Jeová, que é a mesma pessoa, antes dessa terra ser criada, Jó já existia, vimos nas escrituras, né? Não sei se vocês lembram, e já era velho, o cara já era velho, avançado de dias. Né? Jó já tinha muitos anos, cara experiente. Vimos também Jeremias 1,5, quando Jeremias se queixou de ser chamado como profeta, como ainda menino, e chorou, e o Senhor falou com ele, não chores. Antes que te formasse na madre, quer dizer, na barriga da mãe, te conheci. As nações te dei por profeta. E outras escrituras que nós vimos naquele dia que fizemos essa ministração. Então vimos de onde nós partimos antes da terra existir. Vivíamos com o nosso Pai, no reino de glória dele. Ele nos mandou para aqui, para essa terra, para que nós pudéssemos adquirir experiências, né, através da nossa vida aqui. Cada dia é uma aula, né? Cada dia que nós passamos aqui é uma aula. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender. E podemos retornar à presença dele. Depois de sermos julgados, ressuscitarmos, sermos julgados, e designado a um desses reinos de glória. Ele espera que todos nós sejamos designados a um desses reinos de glória. Mas ele também sabe que vão ter os filhos da perdição, como Caim, que matou Abel, né? Como Judas, que traiu o próprio Cristo, e outros filhos da perdição que existem aqui na Bíblia, que eu posso mostrar, né? E pecaram contra o Espírito Santo, que mesmo que depois buscando o arrependimento, não foram aceitos, porque pecaram o pecado imperdoável. São traidores né, desde a pré-existência. Né? Então nós aprendemos isso aqui com essa escritura. Eu quero falar para vocês que nenhuma doutrina, nenhuma,
Eu vejo aqui, eu fico aqui buscando ouvir teólogos. De vez em quando eu mando para vocês, não sei se vocês veem lá. Festival de besterol continua. Aí eu mando para vocês, eles falando cada uma besteira. Né? São homens estudiosos. Né? Estudam sempre, segundo as Escrituras, mas não aprendem nunca. Por quê? Porque não buscam com sinceridade de coração as verdades de Deus. Eu costumo dizer que no comércio teológico, no comércio nas igrejas, nós somos a mercadoria. Eu também. Eu, você. Todos nós somos a mercadoria. Existe um interesse em nos manter sem conhecimento. Que o conhecimento, como diz o apóstolo João, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. Então o ideal é manter a pessoa ignorante, para ser de fácil controle. Agora os políticos, né? Eles também querem manter o povo ignorante para poder controlar o povo. Sem conhecimento. A ignorância, né, é o terreno fértil do diabo. Hoje de manhã ouvi um padre discursando aqui, falando sobre a igreja dele, né? Que é a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Foi a igreja fundada por Cristo. Ele discursava muito bem, falava muito bem, um profissional mesmo, um profissional da palavra. Ele vive disso. Mas tem outros que vivem, mas são maus funcionários. Ele não. Profissional, convincente, dentro das Escrituras. Só que ele esqueceu de falar que a igreja dele apostatou. Isso ele não falou. O que não interessa a eles, eles mostram tudo nas Escrituras. O que não interessa, eles não mostram. Eles pulam. Vão se autodelatando. Eles pulam o que não interessa. Ele não citou Amós 8, 11, versículo 11 e 12. Ele não citou. Que é Amós falando, já Jesus Cristo falando, mandando Amós escrever sobre a apostasia. Que não encontraria na terra a palavra de Deus. As pessoas iriam de um mar a outro mar, sedento, não de água, mas da palavra de Deus, com fome, mas não de pão, mas da palavra de Deus, e não a encontrariam. Não encontrariam a palavra de Deus sobre a face da terra. Ele não citou Paulo falando que após a partida dele, entraria no meio do rebanho lobos cruéis que não perdoariam as ovelhas e a despedaçariam. E Pedro falando que os homens fariam com a igreja negócio com palavras fingidas para arrecadarem, para ganharem. Ele não falou isso. Se houve a apostasia, que Deus que falou, as Escrituras, essa ele não citou. Se houve essa apostasia, é necessário que haja o quê? A restauração. Ele não abre brecha para que a gente entre.
Porque se ele citasse as Escrituras, ele vai mostrar que a restauração é uma verdade, que era necessário. E aí nós iríamos entrar, nós vamos entrar ainda na aula próxima, né? Nós iríamos entrar com as Escrituras mostrando que existe a restauração, que o Senhor havia anunciado que iria haver a restauração. Então eu fico aqui. Você sabe que eu agora sou funcionário do governo, né? Então, se ele não está aí, eu estou sozinho, eu fico aqui vendo, ouvindo, vendo e ouvindo. Né? E alguns festivais de besterol são hilários, né? São brincadeira. Esse não é um festival de besterol viu, né? Ele realmente é convincente, mostra as Escrituras, coisa que a gente já sabe, né? Que a igreja dele foi fundada por Jesus Cristo. Mas ele não cita o restante. Os romanos dominaram, se infiltraram, não é? Ele não cita isso. Bom, nós vamos continuar com nossa ministração. Nenhuma doutrina foi tão mal compreendida até hoje, tão mal combatida, quanto a doutrina da exaltação. Ele diz, como não pode ser exaltado, não? Viver na presença de Deus já é uma exaltação, independente de ser filho ou não. Que no próprio grau celestial existem divisões. Existem os filhos, que é um número muito pequeno, existem os servos e existem os anjos, que vão ser guardas, ministradores e outras funções. Tá certo? Vamos ver aí o Salmo 82. Quem pode abrir para mim o Salmo 82 e ler aí? Lindinho. Depois eu mexo com você, tá? Vai. Quem que pode ler aí? Já acharam? Salmo 82. Esse é meu salmo preferido. É, irmão. É, tem um salmo aí que as pessoas colocam, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o salmo preferido da humanidade. E eu acredito. Mas o meu é esse aí, pelas doutrinas que ele encerra. Pode ler para a gente? Por favor. Assim diz o Senhor, vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Esse é meu salmo preferido, pela doutrina que ele encerra. Eu sei que o salmista, ele estava falando, no caso específico aí, com os juízes, a respeito dos juízes, né? A respeito dos juízes. Mas nós vamos ver em João 10, 34, 36,
que essa escritura se refere a nós também, a todos os filhos de Deus. Abriu, Marcinho? Abri já. Abre aí para mim, lê para a gente, por favor. Responde, João 10, 34, 36. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escrita não pode ser anulada. Aquele a que um Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfêmia, porque disse: sou o Filho de Deus. Ouviram? Jesus falando que a escritura não pode ser anulada. Não pode ser anulada. Confirmou que o salmista estava certo. Né? Que alguém pode falar assim: ah, esse salmista tinha tomado uns vinhos a mais. Mas não. Ele sabia o que estava falando. E Jesus Cristo confirmou aí. Né? Jesus Cristo confirmou. Porque as pessoas queriam matar Jesus Cristo porque ele dizia ser filho de Deus. Né? E ele confirmou que na lei estava escrito, não está escrito em vossa lei, vós dizeis sois deuses? O salmista falou. E a escritura não pode ser anulada. Ele falando, sou eu não. Então estava confirmando que essa escritura é uma escritura celestial. Como toda escritura é, né? Originária dos céus. Tá certo? É meu salmo preferido. Somos homens e vivemos e morreremos como tal. Somos homens. Nós fazendo uma comparação, nós estamos muito distantes de Deus. Somos homens que vivemos e morreremos como tal. Mas o nosso processo de aprendizado, de provação, após a morte, continua. Tá certo? Então é uma coisa possível ao homem se tornar um filho de Deus. Vamos ver. Porém, o mandamento de ser perfeito como nosso Pai Celestial, Mateus 5,48, nos impulsiona a cada dia a sermos melhores, até atingirmos a perfeição. Não sei quando. Quanto tempo leva? Dias, meses, anos, séculos, milênios, não importa. Vamos ler esse mandamento aí? Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Olha só. Depois eu tenho uma pergunta. Para 5,48. Né? Qual é o mandamento? Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. que está nos céus. Desta terra perfeito, o único que viveu aqui chamou-se Jesus Cristo. Nenhum homem foi perfeito. Será que ele estava nos dando um mandamento que não pode ser cumprido? Deus faria isso com alguns de seus filhos? É ironia? É brincadeira? Deus não faz isso. Ele nos deu um mandamento que pode ser cumprido. Mas ele também diz que estreita é a porta e apertado o caminho. E poucos há que o encontram. Não é? Mas não é impossível.
Não é impossível. Nós temos que buscar essa perfeição. E esse é o mandamento. Não foi pedido. Por favor, sejam vocês perfeitos. Foi ordem. Mandamento é ordem. Mandamento. Né? Sede vós perfeitos. Olha só. Ele sabe que nós não podemos ser perfeitos aqui nessa terra. Nunca. Nós vamos morrer imperfeitos. Vamos morrer aprendendo. Então ele sabe também que para esse mandamento ser cumprido, o aprendizado tem que continuar após a morte. Tá certo? Etapa, né? Hã? É uma etapa. Né? É. Nós saímos de uma etapa para outra, né? Depois da morte, vamos continuar aprendendo. É outra etapa. Tá certo? O profeta Joseph Smith ensinou que não compreenderemos tudo neste estágio mortal. Teremos muito trabalho para aprendermos sobre esses assuntos depois da morte. Ensinamento dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith, 2007, página 280. Tá bem? Eu vou abrir para ela fazer a pergunta que ela gostaria de fazer e depois nós vamos entrar diretamente na deificação. Ô, irmão Mauro, essas pessoas que forem para o reino celestial, elas vão poder progredir uma deificação? Nós vamos... Já foram julgados, né? Isso. Depois que for julgado, acabou. A etapa final é o julgamento e a designação para um dos reinos. E não pode passar para outro não, né? Vai ficar ali um tempo determinado no julgamento. Tem algumas Então, o pessoas... julgamento vai demorar, né? Muito. Hã? Então o julgamento vai demorar. Eu espero, que eu ainda estou muito... Eu também espero. Vai demorar, você fala em que sentido? Porque nós vamos levar tempo até progredir a ponto de sermos deuses. Né? E só vai acontecer o julgamento. Vamos dizer, a ponto de ser perfeitos. Isso aí. Né? Vai demorar. Vai demorar. E como a morte é uma Agora, etapa, quem né? sair daqui mais avançado, num estágio mais elevado, Tem maior chance, né? tem maior chance. isso que eu pensei no também. outro, não é? Na outra etapa. Porque aquele que depois da morreu mais morte. cedo, né? Com idade menos avançada, tipo assim. Não, mais avançado espiritualmente. espiritualmente. Tá. Aquele que morrer mais avançado espiritualmente, ele vai ter mais facilidade. A luz atrai o quê? A luz atrai a luz. Não é assim? A escuridão atrás de escuridão, né? Luz atrai a luz. Então, quanto mais elevado nós saímos aqui dessa terra, né, mais perfeito nós seremos aqui, quando nós saímos, e mais facilidade nós teremos no aprendizado lá, no paraíso, onde Paulo foi também. Tá certo? O paraíso não é outro tipo de céu, não. É outro lugar. Olha como o Senhor fez com Paulo. Levou ele ao paraíso, levou ao terceiro céu, certamente levou o primeiro e o segundo, que ele cita aqui, os graus de glória. Levou ele a 3 tipos de céu. Não é? Tudo para quê? Para que essas coisas pudessem ser escritas, nós pudéssemos aqui hoje estar aqui aprendendo sobre isso. Né? Isso vai nos fortalecer para que nós possamos progredirmos aqui nessa nossa jornada e prosseguirmos com fé, com esperança. Né? Então, nosso Pai é bom demais, é a bondade perfeita. Né? E Ele nos preparou esse caminho. Não sou eu que estou criando o caminho, não. Né?
Vamos agora ver qual é esse caminho. Em Apocalipse 3, 9. Posso ler? Quem que pode ler? E eis que eu farei aos da sinagoga Satanás, Sinagoga? de Satanás, Não, do capeta. Aos Você que- sabe o que é sinagoga, né? de- tá. Aos que se dizem judeus e não são, É. mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Que coisa bonita, né? É verdade. É. Olha só, os judeus, eles não se ajoelhavam diante de ninguém. Vocês sabem disso? É. Os judeus não sei hoje, mas naquela época eles não se ajoelhavam, porque isso era um ato de Adoração. adoração. E Jesus aqui está prometendo o que com esse bispo? São 7 cartas. Vou adiantando para vocês podem ler em casa as 7 cartas. As igrejas da Ásia. E ele diz assim, fala ao anjo da igreja tal. Que seria um anjo. Né? Alguém pode mostrar para você, não, mas é o anjo que ele está falando. Mas mesmo que fosse um anjo, não pode adorar o anjo. Né? Mas ele também, em uma dessas cartas, ele diz, eu sei as tuas obras, e pensas que és rico, mas és pobre, miserável, nu. Comprai ouro de mim, que os ladrões não roubam, né? A ferrugem não corrói, para que te enriqueças, arrepende-te. Olha só, ele está falando com quem? Um anjo ou com um homem? Um homem. Um homem que se julgava rico e não sabia que era pobre, miserável, que não tinha riqueza nenhuma. Riqueza espiritual. Né? Então, podem substituir a palavra anjo por bispo. Eram os presidentes das igrejas. E cada um ele dá chama ao arrependimento. E promete ao que vencer, promete só para vencedor. Vocês vão ler lá. Tem promessa para derrotado, não. O Evangelho o Evangelho não é para derrotado. Promessa só para vencedor. E essa aí é a maior de todas as promessas que ele fez. Esse bispo ele encontrou irrepreensível. Ele encontrou esse bispo irrepreensível. E faz essa promessa a ele. Que faria com que os membros da sinagoga, são judeus, mas eles dizem sinagoga de Satanás, que se diz judeu. Ele usa de muita dureza com esses membros. Faria com que eles viessem e adorassem ajoelhados aos pés desse bispo. Não é? Só se ajoelha e só se adora a um Deus. Né? Todas as vezes que apareceu um anjo e que foi o homem que estava recebendo a visitação, se ajoelhava, o anjo mandava fazer o quê? Levanta-te, que também sou homem. Olha só, sou teu conservo. É um servo de Deus, não é para ninguém se ajoelhar. Não é?
Então nós vemos que ele vai fazer com que aqueles judeus daquela sinagoga venham e se ajoelhem e o adorem. Adorem o bispo. A que condição ele levou esse bispo? Deus. A um Deus. Tá certo? Vamos continuar? Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Muito bom, né? Ao que vencer. Prometeu alguma coisa que for derrotado? Não. Ele vai permitir que se assente ao que vencer. No seu trono. No trono dele. Assim como ele venceu e se assentou no trono de quem? Meu Pai. Quer dizer, isso é uma figura de linguagem. Ele não está sentado no trono do Pai. Ele está sentado ao lado da direita. Não é assim? Sentado à direita. Estevão, quando viu Jesus Cristo, falou que ele estava sentado à direita de Deus. Né? Então ele tem o trono dele assentado à direita do Pai. Mas ele promete que ao que vencer, ele vai permitir que se assente com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono do Pai. É o lado. Não estar sentados ao lado dele. Correto ou não? Se alguém discordar, pode falar. Você fez a pergunta? Fiz. Por que O você senhor fez? respondeu. Sim, eu vou dar. Se aquelas pessoas que fossem para o reino terrestrial, elas Evoluiu de iriam alguma forma. evoluir Não, ao ponto de se tornarem Deus. Aí o senhor não, respondeu. não. Ali já foram julgadas Já. e encaminhadas ao seu reino de glória. Né? É a glória deles. Essa dúvida eu também tinha muito, porque para mim a eternidade é muito tempo. E por que a gente ia parar de progredir? Porque já foi julgado. Então, não fazia sentido para mim parar de progredir. Se todo dia eu aprendo uma coisa nova, por que lá eu também não iria aprender? Só que no caso o julgamento é isso, é o seu limite. É quando você atingiu o seu limite, você já não consegue mais. Para você já é aquilo ali, você mesmo está se julgando. E ali você acabou, você vai para um lugar que você já sabe que você não consegue aumentar mais. Apocalipse 21, de 6 a 7. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Viram? Novamente, ao que vencer. Herdará todas as coisas. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Em um reino existem o rei, os filhos, os servos, os guardas e os outros funcionários. Quem que é o herdeiro desse reino? O filho. Não é? Os filhos. Os filhos são herdeiros. Servo é herdeiro? Tá ali pra servir, né? Servo não é herdeiro. E funcionários? Cada um dentro de suas funções, não é? Não cumprir com suas funções. Não são herdeiros de nada. Herdeiros são quem? Os filhos. Os filhos.
E ele fala aqui: ao que vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Eles serão meus filhos. Para mim, dentro das Escrituras, fica claro que Deus deseja que sejamos como Ele é, perfeitos, para sermos seus filhos e herdarmos tudo que é dele. Eu às vezes vejo um carro passar, é escrito assim no ouvido, né? Deus que me deu. Sou um filho de Deus. Isso. Tem também, Né? Verdade. Mas nós estamos distantes ainda de sermos filhos. Mas é possível nós sermos perfeitos como Ele é perfeito. Para sermos filhos, nós temos que ser como Ele é, perfeitos. Não é só ser exaltado, não. Exaltado é viver na presença de Deus. E nós sabemos que tem servos no reino de Deus e outras funções, anjos, né? Espíritos ministradores. Tá certo? Vai ser maravilhoso. Vai. Só estar lá, se for servo, já é bom, É verdade. bom demais. Mas se for filho, Mas e o que fazer para ser filho e não servo? sim, aí nós vamos estudar nas próximas aulas. Irmão, e sobre a Gostei da pergunta. Deificação. deificação. Tem o quê? Pode traduzir em palavras assim, bem claras, especificação. Deificação. Deificação. A deificação é você ser transformado num filho. A transformação, então, Essa transformação que nós que estamos buscando. estamos buscando. Tá. Essa Uma transformação. transformação. Você, para nós continuarmos aprendendo, pode estudar em casa, Doutrina e Convênio 76.